Ponto a Ponto. Apoio Cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. Uma boa tarde para você. Continua a guerra de palavras entre o senador Cássio Cunha Lima e o governador do estado, o senhor Ricardo Coutinho. Nas últimas declarações, o senador afirmou que o governador do estado estava sendo malandro no instante em que rejeitava o aumento de salário de governador, mas ficava recebendo dinheiro da Universidade Federal da Paraíba quando lá não botava os pés. Ricardo Coutinho respondeu dizendo que outra vez o senador tucano falta com a verdade e que ele, governador Ricardo, não recebe dinheiro lá da UFPB desde que tirou licença, desde que de lá se licenciou. Para apimentar ainda mais essa guerra de declarações, aí o governador completou dizendo que não vai demorar e a Paraíba vai tomar conhecimento de fatos que vão mostrar quem é o verdadeiro malandro. Está esquentando. Aguarde então as cenas do próximo capítulo. Estamos de olho acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. Meus amigos, nós hoje vamos entrevistar no Ponto a Ponto o jornalista, radialista e auditor fiscal do estado da Paraíba, Assis Costa. Assis veio conversar conosco a propósito desses problemas que aconteciam na imprensa quando estávamos no regime militar. Ele já militava na imprensa, especialmente no jornal impresso Diário da Borborema, naquela época do Mão Branca, para que, sobretudo, os acadêmicos de comunicação, os alunos de hoje, o pessoal que trabalha na mídia, saiba como era e como pode voltar a ser, segundo alguns desejam. A gente vai bater esse papo com Assis Costa, a quem agradeço a presença. Boa tarde, Assis, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos telespectadores da TV Itararé. Desculpa aí pelo atraso, mas estamos às suas ordens aqui para atender a sua intimação. Que ano você começou a trabalhar, Assis? Na imprensa? Sim. Na imprensa, propriamente, eu comecei em 1977. 77. Já estava quase no final do regime militar. Quase no final. Você pegou o finalzinho, pegou ali já Gás para Figueiredo. Figueiredo. Como era para trabalhar? Olha, na área que eu comecei, porque eu comecei como repórter policial do Diário da Borborema, nós já encontramos um caminho mais um pouco fácil de se percorrer. Mesmo assim, eu tive algumas turbas. Rememoro bem quando o nosso saudoso Tarcísio Cartacho estava comigo numa entrevista nós fomos fazer de um general, que naquele tempo tinha um general que era supervisor das polícias militares. Né? Verdade, era tudo coordenado pelo Exército. Eles faziam inspeções trimestrais e eu, na minha santa inocência, pensando que estava lidando somente com os oficiais da Polícia Militar da Paraíba, com quem eu tinha bom trânsito e boas amizades. E o general esteve aqui e eu o entrevistei e perguntei se ele estava gostando dos encaminhamentos para o final da ditadura. E ele perguntou o que é que eu queria dizer com isso, né? E tivemos uma discussão. Não, eu quero saber do senhor. O senhor está gostando, não está gostando? E ele disse, isso aí não diz respeito a você não tem nada a ver com isso. Cartacho, que conhecia os bastidores da Revolução e do serviço dos militares, correu para a redação do Diário da Borborema. Só, olha, procura um advogado para proteger o repórter Assis Costa. Vamos ter problemas. Ele teve uma discussão e o general ficou irritadíssimo com ele lá no 2º Batalhão. Você chegou a ser chamado no quartel do Exército? Fui chamado 2 vezes, mas apenas para prestar esclarecimento de uma notícia, que geralmente a gente fazia as notícias assinadas, né? Isso. E quando tinha notícia que era de interesse dele, por exemplo, depósito de artefatos explosivos que a gente noticiava e estava próximo da cidade. Nós tínhamos vários depósitos. É verdade. Tínhamos 2 grandes comerciantes aqui de material explosivo aqui, eles tinham depósito e às vezes eram próximos de favelas, de áreas periféricas, que aquela meninada costumava brincar por perto, a gente pegava um flagra daquele, o Nicolau de Castro, outro fotógrafo, o nosso saudoso Alencar. E aí a gente fazia um texto em cima daquilo ali, pedindo a maior atenção por parte do órgão fiscalizador, que era o Exército. E lá vinha a intimação. Já vinha sim uma intimação para saber. Na redação, os climas era ameno ou o pessoal tinha aquela cisma de escrever alguma coisa? Não, o nosso editor, eu trabalhei como editor com o nosso saudoso Itamar Cano, infelizmente estamos falando só de gente que já se foram. Pois né? Pessoas que já nos deixaram aí. O Alencar, que era fotógrafo, o nosso Itamar da Rocha Canto, que era o editor-geral, o William Monteiro de Lima, o nosso querido William, secretário de redação,
Geovaldo Carvalho, que era chefe de reportagem, e Maria de Jesus Anselmo também, que trabalhamos, todos esses tiveram pequenos problemas, notadamente os chefes, os editores que eram mais chamados a atenção e aí transmitia para a gente como é que a gente chamava a atenção dos repórteres como devia se conduzir, se comportar, para evitar problemas, né? Alguma edição do Diário da Borborema com matéria escrita por você chegou a ser apreendido, tirado de circulação? Não. Isso aconteceu com alguns outros. Foi. Um pouco antes, né? Foi mais num tempo mais anterior, porque nós tivemos aqui o Major Antônio Paulo Câmara, né? Que terminou também morrendo no acidente afogado. Na estrada entre a Paraíba e Rio Grande do Norte. E esse foi um dos mais radicais dos comandantes militares que nós tivemos aqui. Todo mundo temia. Aqui nós tivemos o Wilson Ribeiro Reiser, que ficou também muito conhecido. Foi. E depois Antônio de Paulo Câmara. Antônio Paula Câmara, né? Antônio de Paulo Câmara. Câmara, pois bem. Esse era temido por todo mundo, porque, na verdade, ele não deixava nada passar. Ele realmente fazia aquele memorando, que ele chama também de sinopse, né? E pedia explicações para cada assunto daquele que ele achava que estava em desacordo com o momento político daquela época. Mas se você fizer uma comparação em se trabalhar num regime democrático, a imprensa, e se trabalhar num regime de força, como era durante o regime militar, há uma diferença enorme. Né? Não tem nem comparação, né, Paulinho? Hoje você, em qualquer órgão em que você esteja, que você pegou um tema daquele que você acha um tema da atualidade nacional, você desenvolve ele, discute, abre o microfone, abre os telefones para que o ouvinte participe e você não tem nenhum temor de que amanhã ou depois vão requisitar aquela fita, aquele áudio para submeter à instauração de um inquérito policial militar, que era como costumeiramente acontecia. Eu lhe convidei para a gente discutir essas questões porque você sabe que tem muita gente aí, vai para a rua, fora Dilma, está lá com a placa, queremos a volta da ditadura. Não sabe o que é a ditadura, não sabe o que é o regime militar. Na verdade, eu atribuo isso, Paulo, e você já tem discutido isso, eu tenho observado, e alguns colegas jornalistas, que eu sou ouvinte de rádio assíduo. Nós tínhamos uma matéria, tanto na universidade como no curso secundário, chamado OSPB, né? Organização Política do Brasil. Política Brasileira. Que na universidade era estudo de políticas brasileiras, né? Pois bem, esses estudos levavam o jovem, o adolescente a ter um pouco de conhecimento. Noção de política. Noção de política, noção até de comportamento. Isso, é verdade. Como cidadão mesmo. De cidadania, de respeitar as autoridades, de cantar o hino nacional, de conhecer o hino da bandeira. Hoje você não vê isso mais nas escolas. É uma bagunça. Não é? O jovem, hoje mesmo, tem um caso aí na televisão de uma senhora professora, não sei se foi no Rio Grande do Sul, no Paraná. O aluno chegou meia hora atrasado. Ela, para não dar mau exemplo aos outros, já havia o advertido 2 vezes, mandou que ele fosse para casa e mandou um bilhete para a mãe. A mãe do menino, ao invés de corrigir o menino, invadiu a escola e partiu para agredir a professora. Nós temos vários casos aí de desrespeito. Naquele tempo, ai do aluno que resolvia tomar uma atitude de desrespeito ao professor, principalmente das universidades, que aí sim era registrado e punido e ficava marcado lá na sua fichazinha de reserva. Muitos pedem isso, não sabem. Eu recentemente, eu tenho dado o exemplo do Egito. Você sabe que o Egito tinha um presidente há 30 anos, Hosni Mubarak, foram para a rua, quebraram tudo, pediram a queda do homem, conseguiram a queda do presidente, entrou um maluco chamado Morsi, que foi preciso agora o exército tirar, prender e tomar conta de novo com um regime de muito mais força do que aquele que existia. Estava sob o comando anterior. Então, eram felizes e não sabiam. Era feliz e não sabia. Então, se deve muito isso. Por exemplo, a palavra impeachment, todo mundo impeachment, é um impedimento da autoridade, né? Muitos não sabem nem o que é. Não sabem o que é. Não, eu quero o impeachment. Como é que pode acontecer para ter o impedimento? Não é que eu esteja concordando com essa situação atual. Esse escândalo nacional, ele vai ficar na história como um dos maiores desde o descobrimento do Brasil até aqui, porque são muitos que se repetiram em todos os governos. Agora, nesses últimos anos, nós estamos passando por uma situação de muita dificuldade política, administrativa, social. Com reflexão na economia. Com reflexão na economia, os desdobramentos piores ainda virão a partir do segundo semestre. E ontem a Receita Federal divulgou aquilo que os senhores viram na televisão, um escândalozinho pequeno, 19 bilhões de reais. E estão dizendo que se escavacar o do BNDES, é coisa para muito mais. Só para você ter uma noção,
toda a obra de transposição de água do Rio São Francisco importa, depois de todo o sobrepreço que colocaram lá, cerca de 8, 9 bi. Então, só esse escândalo da Receita Federal, dos auditores lá, 19 bi. Dinheiro para mais de 2 obras de transposição de águas do São Francisco. É por isso que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, nem para a segurança. Nós voltamos já já com Assis Costa. Eu persisto, eu corro atrás, eu luto, eu não desisto. Se o orgulho está no esporte, o esporte está na Vila Olímpica. A Vila Olímpica é de todos e para todos. Agora, completamente transformada, cerca de 8 mil pessoas podem desfrutar das 30 modalidades oferecidas e do parque aquático mais completo da América do Sul. Inauguração, dia 28 de março, às 10 horas. Venha conhecer Governo da Paraíba. Viva o trabalho! Sábado, 28 de março, o Mastodonte faz aniversário e o presente é todo seu. Raça Negra! Bonde do Brasil. Marcelo Portela! Forró da Barca. E mais, sorteio de 3 motos 0 km pra você! Aniversário do Mastodonte. Apoio, Massas Campinense e Aço Brasil! Eu corro atrás, eu luto, eu não desisto. Se o orgulho está no esporte, o esporte está na Vila Olímpica. A Vila Olímpica está pronta e é toda sua. Agora com capacidade para até 8 mil pessoas e 30 modalidades. Venha conhecer. Inauguração dia 28 de março às 10 horas. Presença da Seleção Brasileira de Nado Sincronizado, Giba e Carlão do Vôlei e outros atletas olímpicos. Governo da Paraíba. Viva o trabalho! O Ponta a Ponta está de volta. O deputado estadual Manuel Ludgério, que foi o nosso entrevistado de ontem no programa Ideia Livre, condenou a troca de farpas entre o senador Cássio Cunha Lima e o governador do estado, Ricardo Coutinho. O parlamentar passou uma espécie de pito nos dois, afirmando que Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho deveriam descer do palanque. Um secretário do governador disse que Cássio é quem tem provocado e que quem diz o que quer acaba ouvindo o que não quer. Só para você tomar conhecimento e fazendo aí o seu julgamento, o seu juízo de valor sobre o que um diz e sobre o que o outro diz. Assis Costa, a pior democracia como a nossa é uma democracia mambembe, capenga, a gente sabe o que é. Parece que ainda é melhor do que um regime de força, né? Sem sombra de dúvida, Paulo. Os exemplos que nós temos por aí das ditaduras, principalmente nas vizinhanças nossas aqui da América Latina, não recomendam que o Brasil volte a esse atraso e a esse período de triste memória. Olha a Venezuela como está, né? Tá lá Com tendência a se agravar ainda cidadão mais. meio maluco, faltando papel higiênico, faltando alimento no supermercado. Não tem uma lata de óleo, não tem nada, de arroz nas prateleiras do supermercado, não tem remédio. Impressionante, né? E nem tem liberdade, né? O próprio prefeito da capital prende qualquer um. Preso de forma arbitrária, sem direito a nenhuma defesa, e agora ele com respaldo do Congresso. Para fazer governar por decreto. Na hora que quer e como quiser. Pois é. Até quem diga que alguém tem que fazer alguma coisa aqui no Brasil, porque o negócio está descambando para a anarquia, mas a gente não quer nem tanto e nem tão pouco, né? Nem o extremo para lá, nem o extremo para cá. Mas você acha que esse momento que nós estamos vivendo de turbulência passa logo? Olha, Paulo, está havendo um consenso. Os pensadores, ainda restam algumas pessoas de cabeça. Eu não sei se você leu aquele livro de Palotti, no qual ele conta aquela história da passagem dele pelo Ministério, muito interessante, que ele conta os bastidores. E depois tem os outros escritores mostrando também como é que Lula consolidou aquela vitória dele e a partir daí consolidou esses 12 anos que estão se concluindo de governo, com mais esse início de governo da presidente Dilma agora, que era de uma forma totalmente diferente, ouvindo muito, inclusive ele ponderando alguns mais radicais, mostrando, surpreendentemente, ele deu uma demonstração de liderança muito forte. Lula é muito superior ao PT. A partir dos trabalhadores. Muito. Então você sabe que o PT é aquele partido cheio de facções, de grupos, de grupelhos, cada um com seu interesse, cada um com seu comportamento mais radical, outro mais moderado, outros são donos de tudo, sabem tudo e só eles são tudo.
E a presidente Dilma, que não tem origem no PT, ela vem do PDT, apesar de ter uma origem de esquerda muito forte, e ela não estava preparada para esse tipo de jogo que está sendo jogado. E parece que também não ouviu o ex-presidente Lula. Não ouviu o presidente Lula, ouviu até certo ponto, gostou do que ouviu, como gostou, certamente gostou de ter sido indicada como candidata dele a presidente, e ser eleita presidente, mas não estava amadurecido suficientemente para arcar com o ônus da grande responsabilidade de administrar um país continental com tantos interesses econômicos, sociais, políticos, administrativos, que tem tornado as suas noites... Eu mesmo não queria estar no lugar dela. Ela passa pelo verdadeiro inferno astral com um agravante que o Congresso passou a comandar. É praticamente o parlamentarismo hoje. A presidente Dilma, com todo respeito, no momento, ela está quase como a rainha da Inglaterra. Renan e Eduardo Cunha que estão pautando o que acontece. Já ontem à noite, Renan disse o quê? Nós vamos fazer uma PEC aqui, aprovar para o Congresso indicar o ministro do Supremo, que faz quase um ano que ela não indica. Desde que o Supremo é Supremo, você passar praticamente 8 meses sem a indicação do ministro, com tantos juristas preparados, tantos juízes de terceiro grau, até mesmo do SCJ, tem pelo menos 4 ou 5 nomes, né? É verdade. E faltando, e o Supremo, nós mesmos da categoria de sindifistas, nós temos pelo menos 3 ações no Supremo, que estão paradas por falta de tempo dos ministros de dar sequência. E outros processos importantes do Brasil. Tem um aí que está com o ministro Mendes, Gilmar Mendes, já vai fazer 2 anos, um visto que ele pediu, que tem 15 dias para devolver o processo. Isso tudo é a acumulação de processos e de tempo que tem gerado prejuízos terríveis para o próprio desenvolvimento da administração pública, porque na área pública também tem muitos processos de interesse nacional. Quando você conversa com estudantes, como conversou há poucos dias lá em comunicação, eles demonstram ter noção de tudo isso que está acontecendo? Não, Paulo, a turma era uma turma de pouco mais de 30 alunos, eu estive lá essa semana a convite do professor Luiz Barbosa de Aguiar, quem mandou um abraço, que é seu telespectador também, e nós... Você vê, 30 e poucos alunos, eu fui abordado por 2 alunos. Questionado por 2 alunos. Depois de praticamente 1 hora de exposição, que a temática era exatamente essa, era a imprensa no meu tempo em que eu me iniciei e a contemporaneidade atualmente, né? E hoje, um comparativo. Mas, na verdade, a gente percebe que ainda há uma apatia, principalmente quando se fala em política, apesar de todo mundo dizer que de religião e de política todo mundo entende um pouco, mas não é isso. Ele vê cantar a música, mas não sabe a introdução, nem o refrão como termina. Nem as notas que estão sendo emitidas. Desafinam. Pelo maestro. É verdade. E Assis, e quando a gente ouve rádio, eu e você somos ouvintes contumados, assíduos, e lê as notícias, ainda por telefone a gente falava há poucos dias, é uma lástima, né? É claro que tem os bons... Está muito difícil, a imprensa está muito confusa, notadamente a radiofônica, não só de Campina Grande, como de João Pessoa. A pobreza é... Você vê verdadeiras loucuras no ar, pessoas dizendo que não sabem, despreparadas, o vocabulário afirmando que não tem pobre ou chula, muitas vezes. Tentando fazer média com alguém... É muito aperto de mão, muito abraço, muito beijinho. E conteúdo mesmo, né? Conteúdo mesmo que o ouvinte precisa ouvir. E a gente que sabe, você pega o rádio que faz o jornalismo com profissionalismo mesmo, você vê que realmente dá aulas, a gente se motiva, você viaja o tempo todo ouvindo essas emissoras que fazem um trabalho profissional, com profissionais credenciados e preparados para isso, é outra história. É verdade. Assis, muito obrigado por ter vindo ao Ponto a Ponto. Perdemos 10 minutos por conta das suas muitas obrigações, mas nesses 20 minutos deu para a gente dar uma debulhadazinha e levar as pessoas à reflexão sobre isso. Eu que agradeço, peço desculpa mais uma vez a você e a seus telespectadores, Paulo, e dizer que estou sempre às ordens, estou sempre a ver e ouvir, não só você, como os demais companheiros, e parabenizar a direção da TV Itararé pelos novos estúdios que eu não conhecia ainda, né? Meus parabéns, muito sucesso ao Dr. Daut e a toda a equipe que conduz essa empresa com tanto sucesso e cada dia crescendo mais. Muito obrigado. Vamos à última do calçadão. Lembre-se que nos últimos dias não entrou uma gota d'água no açude de Epitácio Pessoa, em Boqueirão. Pense nisso quando você for tomar banho, escovar os dentes e, no caso dos homens, tirar a barba. Atente para o fato de que, se não chover, ou enquanto a água da transposição do Rio São Francisco não chegar, só nos resta a sede
ou a dessalinização da água do mar. Não tem outro jeito. Obrigado pela sua companhia, pela sua atenção. A gente volta a se encontrar segunda-feira, tão logo acabe o plantão da Itararé com Júlia Oliveira. Temas para entrevista como a de hoje, continue sugerindo, falando conosco nesse endereço aí. Pode nos assistir em qualquer lugar do mundo pela rede mundial de computadores e acessando o portal da Rádio Cidade, você lê as notas aqui divulgadas. Vem aí o Jornal da Cultura, primeira edição. Boa tarde, bom fim de semana, até segunda-feira. Ponto a ponto. Apoio cultural Facisa, Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas. O que move uma cidade? A informação e sua capacidade de levar o mundo em direção ao futuro. Seu povo, sua cultura. A TV Itararé inaugura uma nova forma de levar para Campina uma programação que é só sua, agora com qualidade HD digital. Uma nova e moderna forma de ver o mundo, Campina Grande e de ver você. TV Itararé